Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lenine, de Português e Literatura, do Trial Concursos. Hoje nós vamos resolver uma questão do modernismo brasileiro do concurso SPSEC de 2022-2023. Vamos a ela. Leia o texto a seguir e marque a alternativa correta. Lugar a sertão se divulga, é onde os pastos carecem de fechos, onde um pode torar 10, 15 léguas sem topar com casa de morador, e onde o criminoso vive seu Cristo Jesus, arredado de arroxo e de autoridade. Esses gerais são sem tamanho. O sertão está em toda parte. Do demo, não gloso. Senhor, pergunte aos moradores. De primeiro, eu fazia e mexia, e pensar não pensava. Não possuía prazos. Vivi puxando difícil de difícil, peixe vivo no moquém. Quem mói no áspero não fantaseia. Mas agora, feita a folga que me vem, e sem pequenos desassossegos, estou de range e rede. E me inventei neste gosto de especular ideia. O diabo existe e não existe? Dou o dito. A respeito do fragmento, é correto afirmar que a narrativa está situada no sertão mineiro de Guimarães Rosa, caracterizando o romance como regional, uma vez que fixa no espaço da narrativa as fronteiras geográficas. Bom, não se trata de fixar fronteiras, não é a partir de fixar fronteiras que a gente tem um romance de caráter ou uma narrativa de caráter regional. É a narrativa, a gente está falando sobre o Grande Sertão Veredas, livro do Guimarães Rosa, né, da terceira geração do modernismo brasileiro, em que a máxima tônica no campo da linguagem, por exemplo, é o neologismo, né? Que são neologismo nessas palavras que ele cria, né? Ele vai dando novos significados, inventando palavras, né? A questão do regionalismo tem a ver com falas, né, que ele resgata do espaço sertão, mas ele acaba por elaborar esse espaço não com a área limítrofe. O sertão, como ele coloca, está em toda a parte. Então, esse fragmento aqui nos diz que não se trata de fronteiras específicas, né? Então, a primeira não pode ser, né? As marcas regionais são evidentes nos termos utilizados na recriação da fala dos sertanejos, mas as questões tratadas abordam dramas humanos, dor, incertezas, medos, ampliando o regionalismo da ficção rosiana para uma dimensão universal. Essa é a alternativa correta, certo, pessoal? Tem marcas regionalistas, termos específicos na fala dos sertanejos, a gente tem um espaço, né, um local que seria o interior de Minas, é isso que ele chama de sertão. Então, de novo, traz a fala do sertanejo, do pessoal que vive lá, a partir da lógica do neologismo, né, e tal. Agora, é uma narrativa que não se restringe a falar sobre esse espaço, ela é universal. Em qual sentido? No sentido que os temas abordados nela são de caráter universal. Por mais que uma pessoa no outro lado do mundo não conheça o sertão, sobre o qual o Guimarães está falando, no caso do Brasil, do interior de Minas, a pessoa consegue entender as aflições, as reflexões, a dor, né? Os dramas das pessoas, das pessoas, né? Das personagens do texto, certo? Que são universais. O Guimarães Rosa, nesse texto, amplia, ele desparticulariza, ele amplia o sertão a algo de caráter universal, certo? Então, a alternativa B é a alternativa correta, certo? Não se trata de Vidas Secas do Graciliano Ramos, né? Mas do Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa, certo? E só para olhar aqui a D, né? Apresenta os dramas, medos, sofrimentos e incertezas do sertanejo. Trata de sofrimentos provenientes das agruras do sertão, evidenciando uma abordagem exclusivamente regional do universo ficcional. Exclusivamente regional não é, pessoal, certo? Não se trata, é uma abordagem regional, mas ela é de caráter universal, tá bom? Muito obrigado, a alternativa B é a correta. Até a próxima, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lenine de Português e Literatura do Trial Concursos. Hoje a gente vai responder uma questão da concurso SPSEC, né, de 2022-2023. Vamos a ela. Leia o poema abaixo, encomenda. Desejo uma fotografia como esta. O senhor vê? Como esta.
em que para sempre me ria com o vestido de eterna festa. Como tenho a testa sombria, derrame luz na minha testa. Deixe esta ruga que me empresta um ar de sabedoria. Não meta fundos de floresta, nem de arbitrária fantasia, não. Neste espaço que ainda resta, põe uma cadeira vazia. Bom, da Cecília Meirelles, né? Vale a pena, pessoal, a gente lembrar que a Cecília Meirelles é uma poeta do modernismo brasileiro, de bastante relevância, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nas assertivas. Quanto aos aspectos da linguagem poética presentes no poema Encomenda, de Cecília, a composição é feita em forma de soneto. Pessoal, soneto é aquela forma fixa, né? Que temos 4 versos, 3 versos e 3 versos. Portanto, 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos. Temos 4 estrofes ao todo, né? 2 quartetos e 2 tercetos. Aqui a gente só tem 3, então não é um soneto, certo? Podemos riscar a primeira. Na segunda estrofe, o eu poético lança mão da antítese na percepção que tem de si mesmo. Primeira estrofe, segunda estrofe é essa, né? Então, esse processo de antítese, ele não vai estar esparramado pelo poema todo, mas só aqui na segunda estrofe. Onde exatamente? Como ela tem a testa em sombra, derrame luz. Sombra versus luz, tá? Aqui eu tenho um aspecto antitético, certo? Que é o aspecto sobre o qual a assertiva trata, né? Especificamente na segunda. Então, a gente tem essa aqui como correta, tá? A terceira, na construção dos versos, optou-se pela composição em redondilhas maiores. Pessoal, o que são redondilhas maiores, né? Essa é uma pergunta bem importante, a gente precisa lembrar o que são redondilhas maiores. Redondilhas maiores e redondilhas menores são aquelas composições de, respectivamente, 7 e 5 sílabas poéticas em cada verso, certo? Então, quando são 7, a gente chama de redondilha maior, quando são 5, redondilha menor, tá? Tá certo? Desejo uma fotografia. Olha lá, faz a ligação, a gente faz a gente acaba unindo, né, essas duas letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui temos 8 sílabas poéticas. Ele faz a ligação, né? Com... Deixa eu só apagar aqui um pouquinho. Como esta o Senhor vê, como esta. Então, aqui de novo também eu vou ter o mesmo processo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, a gente conta sempre até a última tônica, né? Então a gente já consegue perceber que não se trata nem de redondilha maior nem de menor, né? Temos uma forma variável, né? Em termos de métrica, de quantas sílabas a gente tem. Sílabas poéticas temos em cada verso, certo? A 3, portanto, não confere. 4. Como recurso para a musicalidade nos versos, há o emprego de rima alternada e rima interpolada. Vamos checar? O que são rimas alternadas, né, pessoal? Rima alternada vai seguir o esquema de AB, 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 AB. Então, A, fia, B, esta, ia, A de novo, ó, o ia ali, né, no A, no primeiro, e o ia no terceiro. No segundo, vou marcar com um xizinho, eu tenho STA, STA, ou esta, né? Então, AB, AB. Mas se a gente olhar na segunda estrofe, bria, esta, ria, tá? Eu tinha que essa aqui era A, agora eu vou ter B, B, A. Interpoladas essas aqui. O que é interpolado, né? É o que entra no meio, tá? Então, na primeira estrofe temos alternadas, na segunda, as rimas do grupo B, elas interpolam, elas entram no meio. Então, faz isso aqui, ó, esse sistema. A primeira
rima com a quarta, a primeira rima com a quarta, a segunda com a terceira. Isso chama de interpolar, certo? Então eu posso dizer que essa assertiva é correta. Tendo em vista de se tratar de um poema do modernismo brasileiro, optou-se pela construção em versos brancos. Cuidado com essa assertiva. Sabemos que o modernismo brasileiro abre espaço para que haja versos brancos, com certeza. É uma das máximas, inclusive, né, do modernismo é essa liberdade, né, quanto à construção. Agora, no poema em questão, temos rimas. O que são versos brancos? Sem rima, né? Em que não há rima. Nós temos rima sim. Não significa que porque o poema está no modernismo, que obrigatoriamente toda a produção poética desse tempo vai ser a partir de versos brancos no campo da poesia, né? Não necessariamente. Esse é um caso em que há rimas, há musicalidade, certo? Então, nós temos como a alternativa certa a letra A, tá bom? A 2 e a 4. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou o professor Lenine, de Língua Portuguesa do Triale Concursos. Hoje nós vamos responder uma questão da SPSEC de 2022-2023. Vamos a ela. Assinale a alternativa que apresenta a palavra o com o mesmo emprego e a mesma classificação ocorrido no trecho. Fitou tranquilo o que tinha sido sua casa. Pessoal, uma questão bem fácil, certo? Fitou tranquilo aquilo que tinha sido sua casa. A alternativa em que eu puder substituir por aquilo é a correta, certo? Fora ali que passara aquilo maior. Não, não dá, não vai funcionar, tá? A B, não imagina aquilo dó, não vai funcionar também. Enchendo de florinhas vermelho, aquilo chão não funciona também. Sou eu, aquilo ou aquele que no mundo anda perdido, certo? Essa é a questão. Eu posso substituir por aquilo ou aquele, esse o, certo? E a gente vai ter essa equivalência vai equivaler o mesmo, vai equivaler o sentido, né? Vamos dar uma olhadinha na última, né? Aquilo ou aquele, lote, funciona como pronome demonstrativo, então não é esse o caso, né? Então a letra D, certo, pessoal? Muito obrigado! Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lenine, de Língua Portuguesa, do Triale Concursos. Hoje a gente vai resolver uma questão de orações do concurso da SPSEC 2022-2023. Bom, a questão é a seguinte. Chega um instante a que compreendemos a demolição como um resgate de formas cansadas, sentença de liberdade, os verbos sublinhados integram orações que se classificam respectivamente como: letra A, oração subordinada subjetiva e oração subordinada adjetiva restritiva. Letra B, oração principal e oração subordinada objetiva direta. C, oração principal e oração subordinada adjetiva restritiva. Letra D, oração subordinada subjetiva e oração subordinada completiva nominal. E a letra E, por fim, oração principal e oração subordinada adjetiva explicativa. Bom, pessoal, a primeira coisa é a gente tentar entender e lembrar que quando a gente está tratando de subordinação, né, temos duas orações, né? Elas se ligam, elas estão conectadas de alguma forma. O nosso ponto é perceber de que modo acontece essa união entre elas, né? Chega um instante em que compreendemos a demolição como um resgate de formas cansadas, sentença de liberdade, a gente pode dividir aqui, exatamente aqui, as duas orações, né? O instante chega é uma, então o verbo chegar, né? Em que compreendemos a segunda. Vamos lembrar que o instante é o sujeito do verbo chega, mas ele está colocado depois do verbo, né? Mesmo assim continua sendo o sujeito de chega. Essa frase, ou essa oração, o instante chega, ela nos dá uma ideia completa de sentido. O instante chega, o momento chega, né? Em que compreendemos. O instante chega, vai ser a nossa oração principal. Ela carrega o sentido principal, certo? A ela se subordina
uma segunda oração, cuja palavra mais importante é compreendemos, né? O verbo que a gente precisa perceber a partir de qual conector, ou qual... vamos voltar um pouquinho. Então, a gente tem que perceber, né? Essa oração principal, ela carrega esse sentido principal, que é o instante chega, né? De novo, o instante é o sujeito do verbo chega. Mas a gente precisa perceber como é que se relaciona a segunda oração a ela, né? E aí a gente tem a expressão em que, e precisamos entender, lembrar que em que vai cumprir o papel de pronome relativo, né? Poderíamos substituir por no qual. Já que a gente tem essa relação, a partir de uma função de pronome relativo, a gente vai chamar essa oração de subordinada adjetiva. As adjetivas, por sinal, são de dois tipos, né? Restritivas e explicativas. Vamos lembrar que as explicativas normalmente vêm virguladas, né? E as restritivas não. Então a gente tem a letra C como a correta, né? Chega um instante, já que a gente está falando de respectivamente, né? Chega um instante a nossa oração principal, em que compreendemos, é a nossa subordinada adjetiva, porque temos em que exerce essa função de pronome relativo, no qual, qual, os quais, as quais, em que, né, cujo, todas essas palavras que retomam, né, um outro termo, são os pronomes relativos. Portanto, subordinada adjetiva e, no caso, restritiva. Restritiva porque nós não temos a vírgula aí, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lenine, de Língua Portuguesa, do Triale Concursos. E hoje nós vamos responder a uma questão da SPSEC de 2022-2023. Eis a questão. E a vez do escritório, parte pensante e sentinte de seu eu, de seu mecanismo individual, do eu mais íntimo e simultaneamente mais público, eu de gavetas sigilosas, manuseados por um profissional da escrita. O pronome sublinhado refere-se à palavra ou à expressão. Letra A, escritório. Letra B, ele. Letra C, casa. Letra D, eu. Ou letra E, finalmente, sala de estar. Bom, vamos pensar o seguinte, pessoal. O pronome seu pode ser empregado quando a gente tem uma interlocução entre um sujeito eu e um sujeito tu, né? Então, a gente se refere ao seu como a pessoa à qual nós nos dirigimos, à qual nós falamos. No entanto, não é o caso do nosso texto, né, do fragmento desse texto. A gente tem uma descrição, um narrador contando algo sobre alguém, sobre uma terceira pessoa. E a vez do escritório, que era a parte pensante e sentinte de seu mecanismo. Seu mecanismo seria o mecanismo de quem, né, pessoal? Eu poderia perguntar de quem? Dele, né? Do eu mais íntimo, simultaneamente mais público. Do eu dessa pessoa sobre a qual a gente fala. Tá? Então, do eu mais íntimo, simultaneamente mais público, eu de gavetas sigilosas. Que eu é esse, né? Ele se relaciona, esse eu mais íntimo, eu de gavetas sigilosas, só para explicar, para expandir, né, a nossa compreensão sobre o seu mecanismo. Então, não se refere a escritório, não se refere a eu. Este eu, na verdade, junto com este, ambos, eles estão só explicando esse termo, né? Parte integrante científica de seu eu. O eu mais íntimo, o eu de gavetas sigilosas. Mas a palavra é seu, e esse seu aponta para ele, tá? Esse seu se refere, na verdade, a um ele sobre o qual o narrador fala. Tá certo, pessoal? Muito obrigado, até a próxima. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lenine, de Português e Literatura, do Triale Concursos. Hoje nós vamos trabalhar, né, e resolver uma questão de romantismo do concurso SPSEC de 2022-2023. Leia o fragmento a seguir e marque a alternativa correta. Que auroras, que sol, que vida, que noites de melodia naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheia,
as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Quanto à estrofe transcrita, é correto afirmar que faz parte de um poema de Olavo Bilac, evidenciando a complexidade do fazer poético. B. É construída por antíteses, evocando a realidade espiritual e a realidade concreta, respectivamente céu e terra, e pertence ao poeta simbolista Alfonso de Guimarães. Não está indo de jeito nenhum. Agora foi, eu já falei. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lenine, de Português e Literatura do Triale Concursos. A gente vai resolver agora uma questão da SpaceX de 2022-2023 sobre romantismo, certo pessoal? Então vamos à questão. Leia o fragmento a seguir e marque a alternativa correta. Que auroras, que sol, que vida, que noites de melodia naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Quanto à estrofe transcrita, é correto afirmar que faz parte de um poema de Olavo Bilac, evidenciando a complexidade do fazer poético. B. É construída por antíteses, evocando a realidade espiritual e a realidade concreta, respectivamente céu e terra, e pertence ao poeta simbolista Alfonso de Guimarães. C. Exalta com liberdade formal a natureza brasileira, espaço em que se desenvolvem os temas indianistas, poesia indianista de Gonçalves Dias. D. Explora o tema saudosismo e pertence ao poeta ultrarromântico Casimiro de Abreu. E, por fim, expressa a proposta nacionalista da primeira geração modernista, Manifesto Pau-Brasil e Engaçu Verde e Amarelo, e pertence ao Cassiano Ricardo. Pessoal, essa é uma questão eventualmente um pouquinho complexa, porque a gente não tem o nome do autor e ela requer que a gente reconheça esse poema, né? Associar o nome da pessoa. Se a gente associar ao autor, vai ficar muito mais fácil da gente saber qual é a nossa alternativa correta, tá? Esse é o poema Meus 8 Anos, certo? De Casimiro de Abreu, né? Nesse poema existe uma idealização, né? Um tema tipicamente romântico, a idealização da infância, né? O romantismo por si só idealiza, né? Idealiza os sentimentos, mas também a infância. Então, o poeta acaba descrevendo, né? Esse sujeito lírico vai descrevendo essa saudade desse tempo ido, né? Que é a infância, do modo muito bonito, como se não houvesse nada que fosse ruim na infância, né? A partir da perspectiva dele. Por mais que a gente não tenha o nome dele, e aí, claro, quando a gente sabe que o nome do poema é Meus 8 Anos, do Casimiro, a gente consegue imediatamente associar a segunda geração do romantismo, né? Ele, ao lado do Álvares de Azevedo, são os dois grandes nomes, né, do ultrarromantismo. Aquele momento de exacerbo sentimental, de sofrimento, de dor, né? Eventualmente a gente não percebe esse ambiente onírico, né, de sonho, palavras escuras, né, que remetem ao sonho aqui, mas ao longo do poema a saudade aparece, né? Esse momento a pessoa já é adulta, aí tem essa rememoração desse passado longínquo, né, em que tudo era melhor. De algum modo ele está negando, né, a atualidade, certo? Então não é um poema de Olavo Bilac, a gente não pode dizer que é. Olavo Bilac tem aquele sistema métrico perfeito, altamente rigoroso, e a gente não tem necessariamente, né, nos poetas românticos. É construída por antíteses. Não é esse o ponto, né, pessoal? A gente está falando só desse passado, né, de um modo bastante saudosista. Então é a letra D, né? Ele explora o tema saudosismo e pertence ao poeta ultrarromântico Casimiro de Abreu. Uma questão tranquila, mas a gente tem que associar esse texto esse poema, né, ao poeta para facilitar. Não, e não tem nada a ver, né, com Cassiano Ricardo nem com o Manifesto Pau-Brasil. Pau-Brasil tinha a ver, né, pessoal, com a valorização, né, de temas brasileiros, o que não é alheio de ter uma ideia de saudade, né? Tá certo? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Olá, pessoal, tudo bem?
Eu sou o professor Lenine de Língua Portuguesa do Triale Concursos e hoje nós vamos responder a uma questão da SPSEC de 2022-2023 sobre vocabulário. Uma questão tranquila, pessoal, mas vale a pena a gente lê-la com atenção. Vamos lá. Em dois troncos subindo do pátio lá embaixo e enchendo de florinhas vermelhas o chão de ladrilho, onde gatos da vizinhança amavam fazer cesta e surpreender tico-ticos. A acepção da palavra cesta, sublinhada no fragmento, é... Lembrando, né, pessoal, que a palavra acepção diz respeito ao sentido, né, à significação de determinado vocábulo ou palavra. A gente quer saber o que cesta significa, né? Letra A. Acorde, nota musical, melodia. B. Brincadeira esconde-esconde com o intuito de surpreender. C. Hora de descanso, de dormir após o almoço. Letra D. Armadilha para aves. Ou letra E. Lugar, ninho onde os animais e seus filhotes dormem. Bom, pessoal, cesta é basicamente aquele soninho, né? Aquele sono que se dá depois do almoço. Então, os gatos costumam, né? Os gatos da vizinhança costumavam fazer essa cesta nesses troncos, né? Então, cesta significa hora de descanso, né? De dormir após o almoço. Não é raro, pessoal, a gente pensar que em virtude de termos ali surpreender os tico-ticos, né? Essa palavra eventualmente poderia ter um segundo significado, né? Mais metafórico e significar armadilha para aves. Não, pessoal, surpreender tico-ticos seria no sentido concreto, né? De assustá-los, porque os aves não esperam, né, o gato lá naquele local. Mas cesta é sempre, ali nesse caso, invariavelmente, a hora do descanso, né? Os gatos sobem para dormir ali e acabam por surpreender os tico-ticos. Tá certo? Muito obrigado, pessoal! Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lenine, de Língua Portuguesa do Triale Concursos. Hoje a gente vai resolver uma questão da SPSEC de 2022-2023 sobre sentido, né? A questão é tranquila e ela diz assim: no trecho, ao fundo, no terraço, tinham desaparecido as colunas de pérgola. A preposição presente no termo sublinhado encontra o mesmo emprego quanto à relação de sentido na preposição presente no termo sublinhado na sequência da alternativa. Vamos dar uma olhadinha, né, pessoal? Ao fundo aqui vai estar me dando uma ideia imediata de lugar, né? Certo? Onde é que a gente consegue ver o mesmo funcionamento da preposição a mais o, né? Artigo o, ao, portanto, em que a gente tem lugar. Tribunal, né, pessoal? Ao nível dos míopes, ao chegar, ao entardecer, todos os verbos, né? Romper verbo, entardecer verbo, chegar verbo. Foi ao tribunal, eu tenho uma relação de lugar, como eu tenho ao fundo, tá certo, pessoal? Uma questão bem tranquila, tá bom? Muito obrigado! Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lenine, de Língua Portuguesa do Triale Concursos, e hoje nós vamos resolver uma questão da SPSEC de 2022-2023. Tranquila, pessoal, uma questão tranquila. Vamos a ela. Marque a alternativa em que a palavra em destaque exerce a mesma função sintática do termo sublinhado em viu o progresso desfazer-se das paredes. A primeira coisa, pessoal, é a gente identificar que função sintática tem a palavra progressivo aqui no caso. Bom, temos o artigo o, que ele vai determinar desfazer-se, o meu substantivo. Portanto, eu tenho aqui em progressivo um adjetivo, certo? Progressivo é o adjetivo de desfazer-se, pessoal. O progressivo, desfazer-se das paredes. Ou o desfazer-se progressivo das paredes. Tanto o quanto o progressivo, que viria depois, né? Se a gente pensasse na ordem indireta, viria depois de desfazer-se, o desfazer-se progressivo, tanto o quanto o progressivo são palavras que funcionam como adjuntos adnominais, lembra? Palavras como artigos, numerais, pronomes, né? E o adjetivo,
todas elas funcionam como adjuntos adnominais dentro de uma, no caso aqui a gente tem dentro de uma estrutura, né? Então a gente sabe que é um adjunto adnominal. Ele se relaciona com o termo desfazer-se, né? E onde é que a gente tem essa mesma estrutura, né? Essa mesma função sintática? A gente tem que olhar as palavras aqui, né? Eu tenho um substantivo em trabalho, um mirante eu também tenho um substantivo. Lotações, quando já cessara na rua o movimento das lotações, o movimento, a gente está simplesmente especificando, né, pessoal, por meio de lotações, dando uma explicação a mais, né? Expandindo aquele termo. E ele é preposicionado, lotações. Aqui, então, é um caso de adjunto adnominal, tá? Seria essa a nossa resposta. Aqui temos trabalho, substantivo também não funciona, e o instante, então a letra C é a nossa alternativa correta. É aí que a gente tem um adjunto adnominal, tá certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lenine, de língua portuguesa do Trial Concursos, e hoje a gente vai responder a uma questão de português do concurso SPSEC 2022-2023. Vamos a ela. E não é preciso imaginar a alegria de formas novas, mais claras, a surgirem constantemente de formas caducas, para aceitar de coração sereno o fim das coisas que se ligaram à nossa vida. Os verbos sublinhados integram orações subordinadas que se classificam respectivamente como A, adverbial final é adjetiva, B, adverbial concessiva, substantiva, objetiva indireta e adjetiva, C, adjetiva, adverbial e adjetiva, D, adjetiva, substantiva, completiva, nominal e adverbial concessiva, e por fim a letra E, substantiva, subjetiva, adverbial final e adjetiva. Vamos lá, pessoal, olha só. A surgirem constantemente de formas caducas é um termo, a partir de toda essa frase, claro, né, a surgirem até caducas, toda ela vai expandir algo que vinha anteriormente dito, né? O que vem a surgirem? As formas novas, né? Elas vêm a surgir de modo constantemente ou de modo constante, de formas caducas. Eu simplesmente estou expandindo, né? Estou dando uma explicação para o termo anterior, no caso, formas novas. Esse é o tipo de oração adjetiva, certo? Eu tenho dois tipos, né? Orações explicativas e restritivas. As explicativas vêm virguladas, então eu sei que eu estou tratando de explicativa, certo? Para aceitar de coração, esse para aceitar de coração pode ser substituído por a fim, com a finalidade, né? Com a finalidade. Então eu sei que ela é uma adverbial, certo, pessoal? E por fim, eu tenho o ligaram à nossa vida. Esse ligaram, ele é antecedido por este que aqui. Qual é o papel desse que, né? As coisas que se ligaram à nossa vida. Eu posso substituir esse que por as quais. Se eu posso substituir esse que por as quais, eu sei que eu estou falando de um pronome relativo, algo que exerce a função de pronome relativo, né? Quando eu tenho um pronome relativo, eu tenho novamente uma adjetiva. Se ela for virgulada, ela é explicativa, como era o caso anterior, né? Se ela não for virgulada, ela é restritiva, que é esse o caso. Portanto, adjetiva, adverbial e adjetiva novamente. Tá certo, pessoal? Muito obrigado, até a próxima. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lenine, de língua portuguesa do Trial Concursos, e hoje nós vamos responder a mais uma questão da SPSEC, do ano de 2022-23, sobre sintaxe. A questão é a seguinte: marque a alternativa que traz, respectivamente, a correta classificação das expressões sublinhadas nas frases. A demolição prosseguiu à noite e aspirava mesmo à desintegração. Bom, são duas frases independentes, né? Vamos tentar perceber, pessoal, qual é a função de cada um dos termos sublinhados. Na primeira, à noite, com crase, né? A gente consegue ver que tem um acento grave indicativo de crase.
funciona como um adjunto adverbial deslocado. Por quê, pessoal? Exerce a função sintática de adjunto adverbial um advérbio, né? À noite, à tarde, de manhã, né? Pela manhã, essas expressões são advérbios, certo? E ao chegar, né, na oração, a gente vai, na análise sintática, a gente vai entendê-las como adjuntos adverbiais. Tanto é que eu posso mudar, pessoal, à noite e colocar em outros locais, né? Na verdade, são termos acessórios, né, da oração. Então, eu poderia ter à noite, a demolição prosseguiu. É simplesmente o período do dia, né? À noite, certo? Então, é um adjunto adverbial. Agora, a gente precisa dar conta aqui, de entender o que significa, né? E qual é o desempenho, o papel sintático de a desintegração. Para isso, nós vamos ter que dar uma olhadinha na regência do verbo aspirar. Pessoal, vamos lembrar, né? O verbo aspirar pode ser VTD ou VT, verbo transitivo indireto, certo? Quando for verbo transitivo direto, ele significa respirar, né? Aspirar o ar. Quando ele for indireto, é almejar. Então, quando a gente aspira a com crase, nós estamos almejando algo, né? Buscando algo. Nesse caso, seria um verbo transitivo indireto, a desintegração vai ser meu objeto indireto. Objeto direto, objeto indireto, são todos complementos nominais, não adjuntos adverbiais. Portanto, a nossa resposta certa é a letra A. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou o professor Lenine, de Língua Portuguesa do Triali Concursos, e hoje nós vamos resolver uma questão de verbos do concurso SpaceX 2022-2023. A questão é assim. Marque a alternativa em que a forma verbal substitui corretamente a locução verbal sublinhada na seguinte oração. Ao fundo, no terreno, tinham desaparecido as colunas da pérgola. Letra A, havia desaparecido. Letra B, havia desaparecidas. Letra C, haviam desaparecidas. Letra D, haviam desaparecido. Ou letra E, haviam desaparecidos. Bom, a gente tem que lembrar, pessoal, que o verbo haver ele é um verbo bastante complicado, né? Muitas vezes ele não vai ser conjugado em face de ser impessoal, né? A gente não vai conjugar, mas quando é que a gente não vai conjugar ele, né? Nós não vamos conjugá-lo quando ele significar existir, ocorrer, quando ele indicar tempo, né? Então, toda vez que a gente puder substituir por existir, por ocorrer, ou ele estiver indicando tempo, nós não conjugamos ele, certo? No entanto, não é o que está acontecendo em tinham desaparecido. Ele não está funcionando como esse verbo não funciona, né? O haver não vai funcionar como o existir. A gente está pensando, a palavra que a gente tem ali que pensar e substituir é tinham desaparecido, é tinham, né? É o verbo ter. Então a gente vai concordar sim, pessoal. Vamos manter o quê? Vamos manter a mesma conjugação que temos aqui em tinham, portanto, a palavra haviam, e vamos manter desaparecido exatamente da mesma forma, certo? Então, a questão a alternativa D é a correta. Haviam desaparecido. Essa palavra, haviam, substitui, né? Substituiria, tinham. Então, ela vai ser conjugada. Diferentemente de se fosse o caso, né? Do verbo existir, ou a gente tivesse uma marcação de tempo, né? Em que o haver não seria conjugado. É muito possível e muito provável que algumas pessoas possam pensar que a letra A pudesse estar certa. Justamente por isso, não querer concordar. Mas nesse caso, vai concordar sim. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lenine, de Língua Portuguesa, do Triali Concursos. E hoje a gente vai trabalhar, vamos resolver uma questão da SpaceX 2022-2023 sobre vícios de linguagem, tá? Vamos a ela então. Pleonasmo é a superabundância de palavras para enunciar uma ideia. Se a supõe em sua nova gramática do português contemporâneo, define assim o pleonasmo vicioso, quando resulta apenas da ignorância do sentido exato dos termos empregados ou de negligência, é uma falta grosseira. Nesse aspecto, está de acordo com a norma culta, portanto, a alternativa
Lembrando, né, pessoal, o pleonasmo vicioso é aquele que tem a ver com subir para cima, descer para baixo, né, sair para fora. Esse tipo de construção que é redundante, a gente não precisa, né? Não tem porquê, inclusive, tá? Vamos usar uma legendas assertivas. Temos que adiar o evento para depois por causa da chuva. Adiar para depois. Tudo que tu adia é para depois, né? Não podemos. Algo adiado é para depois. Então, essa informação aqui ela é completamente redundante. Esse aqui é um exemplo, né, clássico, claro, de pleonasmo vicioso, certo? Naquela tarde, a C, né? Vamos olhar aqui. Naquela tarde tivemos uma surpresa inesperada. Uma surpresa, por si só, é algo inesperado, né? A palavra, a origem da palavra, a ideia dela é surpreender, é causar algo inusitado, né? Inesperado. Então se torna redundante usar a palavra inesperada para algo que já é, por sua natureza, assim, qualificável. Tá? Surpresa inesperada se torna redundante. O aluno lê uma breve alocução. A alocução é um discurso breve. Se a locução por si só é um discurso breve, como é que eu vou colocar breve alocução? Né? Então, outro exemplo de pleonasmo vicioso. E o artista disse que escreveria sua própria autobiografia. Auto já é próprio, pessoal. Né? Quando eu digo autobiografia, ela já é a própria biografia. Então, tu não tem que colocar mais um próprio autobiografia. Se torna redundante. Por isso, a B é a certa. Certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lenine, de Língua Portuguesa e Literatura, do Trial Concursos. Hoje vamos responder a uma questão da SPSEC 2022-2023, do classicismo, certo, pessoal? Vamos a ela. Leia a estrofe a seguir e marque a alternativa correta. Mas esta linda e pura semideia, que como acidente em seu sujeito, assim como a alma minha se conforma, está no pensamento como ideia. E o vivo e por amor de que sou feito, como matéria simples, busca a forma. Quanto aos versos camonianos, acima é correto afirmar, né? Letra A. Integrando o classicismo, gira em torno da temática amorosa, em que o lírico manifesta um amor puro, de absoluta devoção à mulher amada, dona de uma beleza perfeita, linda e pura, gênero lírico. B. O Carpe Diem constitui a temática dessa estrofe, trazendo as reflexões a respeito do impacto da passagem do tempo sobre o ser humano e a natureza. C. Se trata de uma epopeia, exaltação aos feitos heróicos dos portugueses. Os versos cantam as grandes navegações, o expansionismo marítimo português envolto de seres mitológicos, ninfas, deuses e monstros, gênero épico. D. A temática aborda o sofrimento dos poetas ultrarromânticos por considerar a mulher amada inatingível. Idealiza-a então como uma deusa, restando-lhe apenas o amor platônico, mal do século, romantismo. E, por fim, encerra a vassalagem amorosa em que o trovador não devia revelar em sua cantiga o nome da dama a quem dirige elogios. Fala, entretanto, de mesura, mérito, valor, né, de sua dama e pede que ela reconheça sua cortesia e lhe garanta o galardão, o prêmio, né, trovadorismo. Bom, o que de cara a gente pode perceber e pensar, né? Camões, pessoal, está no século XV, século XVI. Camões pertence ao classicismo, né? Carpe diem diz respeito ao arcadismo. O arcadismo está lá na frente, né, pessoal? No século XVIII. Temos aí 2 séculos à frente. Então não pode ser alternativa B, de modo algum. Carpe diem desfrutar o dia, aproveitar de maneira equilibrada o momento, né? Uma temática que tem a ver com o pastorio, com aquele ambiente, né, do campo, né? Também é um dos temas, né, importantes junto ao fugere urbe, né? Sair da cidade para o campo. É dessa escola literária, certo? Bom, a C poderia ser uma questão, porque estamos falando de uma epopeia, sabemos que a obra camoniana, a mais importante, é Os Lusíadas, que é uma epopeia. Agora, falando dos feitos heróicos dos portugueses, né? Aquele texto fundamental de língua portuguesa, certo?
Não é o caso desta linda e pura semideia que, como acidente em sujeito, assim como a alma minha se conforma, está no pensamento como ideia, né? Ele está falando aqui de um gênero, aqui é um poema, pessoal, gênero lírico, né? Não tem nada de grandes navegações, de feitos portugueses, expansionismo marítimo, né? A partir da leitura dessa estrofe, que é como a alternativa diz. Esse é um poema do Camões, certo? Não a epopeia do Camões, que é os Lusíadas. Temática aborda sofrimento dos poetas ultrarromânticos por considerar a mulher amada inatingível. Gente, o tratamento é um pouco diferente, né? Vou finalizar a leitura aqui e comento com vocês. Idealiza aí, então, como uma deusa, restando-lhe apenas o amor platônico, mal do século. Claro, existe essa idealização, né, da mulher no romantismo, sobretudo na segunda fase, né? A idealização é uma marca do romantismo, mas o tratamento ao amor é de outra ordem, né? Lá tem um sofrimento terrível. Esse amor é, de algum modo, inatingível, né? E tem esse sofrimento todo, mas o Camões tá muito antes do romantismo, né? Então não basta que se sofra ou que sim se fale de amor para estar numa escola literária ou outra, né? Tem a ver, nesse caso, aí, com uma produção que está muito bem alocada. No caso do Camões, é no classicismo, certo? E por fim, pessoal, encerra uma vassalagem amorosa que a gente está falando do trovadorismo, né? O século XIV, antes do Camões, a gente tem aqui ainda uma ideia totalmente teocêntrica, né? Diferentemente do Camões, que está ali vivendo no Renascimento. Tá certo, pessoal? Então, a alternativa correta é a letra A. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lenine, de Língua Portuguesa, do Triale Concursos, e a gente vai resolver mais uma questão hoje do concurso SpaceX de 2022-2023. Pessoal, essa é uma questão tranquila, né? Mas ela tem lá suas pegadinhas, digamos assim. Vamos a ela. A ortoépia ocupa-se da boa pronunciação das palavras. A prosódia é a parte da fonética que tem por objetivo a exata acentuação tônica das palavras. Assinale a alternativa correta quanto à pronúncia indicada entre parênteses após cada palavra. Bom, pessoal, o que acontece, né? Vocês têm 5 alternativas. Letra A, rubrica. Letra B, ruim. Letra C, gratuito. Letra D, Nobel. E letra E, subsídio. O fato de eu lê-las, eu já acabo por entregar a questão antecipadamente, né? Mas não tem problema. E aí, entre parênteses, a gente tem um som, né? Se ele está correto, esse som, se a gente deveria pronunciá-lo daquele modo, né? Como está entre parênteses, é o caso da letra A, né? Rúbrica. Bom, existe aí essa maneira bastante comum, né? Das pessoas falarem rúbrica, mas não é, né, pessoal? Lembrando que se a gente falasse rúbrica, precisaríamos obrigatoriamente ter um acento naquela palavra, né? Porque se trataria de uma proparoxítona. Rúbrica, todas as proparoxítonas são acentuadas. Não tem. Então vai cair para paroxítona, que é essa sílaba aqui, né? Rubrica. Se fosse rúbrica, ela seria obrigatoriamente acentuada e não é. Então, não pode ser essa. Outra palavra comum também é falar ruim, mas se pronuncia ruim, pessoal, certo? Gratuito, a letra C, para a gente falar gratuito, deveríamos colocar um acento naquele I que não tem. Portanto, é um ditongo e a gente pronuncia gratuito. A última, em virtude de inglês se falar Nobel, a gente tem a tendência de acabar falando também, né? Mas não se configura correto, né? O jeito certo, a maneira correta de pronunciar essa palavra é Nobel, não Nobel. E por fim, a última, né, pessoal? A letra E é a correta, pronunciamos subsídio e não subsídio, como muitas vezes a gente ouve por aí. Subsídio porque temos uma consoante antes daquele S, então ele vai ficar com sentido puro, né? Esse som mesmo, subsídio, certo? Muito obrigado, é tudo por hoje. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lenine, de Língua Portuguesa, do Triale Concursos. Hoje a gente vai resolver uma questão da SpaceX de 2022-2023, tranquila, né?
de fonologia, especificamente sobre fonema. Vamos à questão. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos possuem o mesmo número de fonemas, né, pessoal? Lembrando que fonemas são os sons. Existe, obviamente, uma relação com a letra em si, mas não é a mesma coisa, né? Letras a gente conta são todas elas, né? Todas as unidades que a gente consegue enxergar. Mas alguns agrupamentos de letras, às vezes duas, que é o caso de SS, né, SC, acabam formando um único som, duas letras, né? O nome disso é dígrafo. Então a gente tem que prestar bastante atenção e ter cuidado. Há dígrafos vocálicos, quando eles estiverem dentro de uma mesma sílaba. É importante prestar atenção neles, tá? Eu falo isso porque no caso como da palavra vizinhança, por exemplo, a gente pode ter esse problema. Vamos pensar aqui, né? Vizinhança. Se eu for separar silabicamente, eu tenho isso. Vizinhança. Um som, outro som, outro som, outro som. Aqui eu tenho um dígrafo consonantal e aqui eu tenho um dígrafo vocálico. Esse N simplesmente nasaliza a minha vogal A. É a mesma coisa, é como se eu tivesse um A com tio. É a única função desse N. É como se eu tivesse simplesmente um tio. Então eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5 aqui, 6 essas duas letras, 7 e 8. 8 sons, certo? Aqui em composição, mesma coisa, né? O C eu vou contar como um som, portanto um fonema, o OM como outro, o P outro, o O outro, o S outro, o I outro, o cedilha, o C cedilha outro, o A outro e o O outro. Então eu tenho aqui 9 fonemas. Já não é essa assertiva, certo? Vamos pensar na letra B, aqui a gente consegue agora resolvê-la para a gente identificar. Telhado, né? LH é o caso de um dígrafo consonantal, pessoal, certo? Então ele vai configurar um som só. Telhado, eu tenho T, E, 2, LH, um som, A outro, D outro e O outro. Então, portanto, eu tenho 6 sons, certo? Quarto, a gente tem que ter cuidado aqui com o QU, né, pessoal? Se pronunciamos o U, eu vou contar separadamente o som. Se não pronunciamos, a gente vai contar como dígrafo. É o caso da palavra quilo. Eu não pronuncio esse U aqui. Portanto, eu entendo o QU como um único som. Só que em quarto, é como se eu tivesse essa escrita aqui, com C. Quarto, certo, pessoal? Nesse sentido, eu vou contar o C, vou contar o U, vou contar o A, vou contar o R, vou contar o T, tá? Então, vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonemas também. E por fim, pequeno. Pequeno. Eu estou falando o mesmo processo para vocês aqui do que o... Se eu pronuncio esse U, eu vou contar como um som. Se eu não pronuncio, ele junta com o Q e vira um dígrafo, que é o caso de pequeno. Eu poderia substituir esse QU pela letra K, né, digamos, e a gente teria o mesmo som. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechamos, portanto, letra B com 6, certo, pessoal? Uma questão tranquila aí. Muito obrigado e até a próxima. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lenine, de Língua Portuguesa do Triale Concursos, e hoje nós vamos responder a uma questão da SPSEC 2022-2023. Vamos a ela. Para tanto, eu vou precisar que vocês leiam com bastante atenção o texto Assiste à Demolição, do Carlos Drummond de Andrade. Esse é o texto, certo? Eu preciso que vocês leiam com bastante atenção. Uma leitura rápida, imediatamente. Uma leitura diagonal, né? Que vocês consigam ter uma noção mais geral. E na sequência uma leitura com atenção e com cuidado, né? Lembrando que se trata de um autor literário. Eventualmente o tratamento com a linguagem é um pouquinho diferenciado, podendo dificultar a leitura. Então vamos à leitura.
Eu vou dar uns minutinhos para vocês fazerem a leitura com atenção e já vamos seguir a questão, ok? Certo, pessoal? Então, com base no trecho, os marcos das portas apareciam emoldurando o vazio. O azul e as nuvens circulavam pelos cômodos em composição surrealista. É correto afirmar. Então, vamos notar de novo, né? Eu não tenho precisamente, a partir deste trecho, com base nele, a posição, o lugar onde o narrador está, certo? Eu não consigo ter certeza absoluta vendo esse fragmento. Mas essa pessoa vê os marcos das portas, que é aquela parte, né, da porta, se removermos a porta, aquela estrutura, né, muitas vezes é de madeira, ele vê esses marcos das portas emoldurando o vazio, parece que a casa já está vazia, né, o azul e as nuvens circulavam pelos cômodos em composição surrealista. Já está em processo de demolição, como vocês puderam perceber a partir da leitura do texto, né? Então, da rua, o protagonista podia ver a pintura, o quadro de composição surrealista. Nesse caso, a gente está falando da pintura, o quadro em si. Mas nota, pessoal, a gente está emoldurando o vazio. A casa já está totalmente vazia a essa altura, né? Então, não há quadro de composição surrealista. Um quadro em si. Não há nada dentro da casa, a não ser as paredes, né? Então, essa não pode ser. A B. Como havia nas portas pinturas surrealistas que retratavam o céu e as nuvens, os marcos das portas eram utilizados como molduras. Bom, os marcos das portas apareciam emoldurando o vazio. É como se os marcos das portas, a pessoa pudesse olhar pelo marco e visse nada, né? Visse o azul do céu, algo assim. Porque já não tem teto também a casa. Então tu vê pelos marcos das portas o azul e só. Não tem portas... não havia portas, nas portas pinturas surrealistas, né, pessoal? Não há portas, só o marco, né? Então não pode ser a B também. De onde observava, o narrador viu o azul do céu e das nuvens circulando pelos cômodos pavimento superior, algo que se assemelhava a uma composição surrealista. Ele vê pelo marco da porta as nuvens e o céu. E essa mistura, né, produz um efeito surrealista nele, tá? Essa é a nossa alternativa correta. Mas vamos ver as últimas duas para a gente poder checar os problemas. Tendo em vista a derrubada dos marcos das portas, estão ali ainda os marcos das portas porque ele consegue visualizar. Tendo em vista a derrubada dos marcos e das portas, o personagem percebe gravadas nas paredes que ainda restam em pé imagens surrealistas. Não, pessoal, não há derrubada, né? Já ainda estão lá os marcos. E aí, o vazio emoldurado pelos marcos nas portas causou tamanha impressão no ex-morador que ele desejou produzir uma tela que expressasse a beleza surrealista do azul, do céu e das nuvens. A personagem não está fazendo absolutamente nada de quadro, né? Ele simplesmente olhou para a moldura e pareceu-lhe um quadro surrealista, certo? Ele olhou para o marco e misturou o céu ao fundo com as nuvens e ele teve essa impressão, somente essa. Letra C é a correta. Certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lenine, de Língua Portuguesa do Triale Concursos, e hoje nós vamos responder a uma questão da SPSEC 2022-2023. Vamos a ela. Para tanto, eu vou precisar que vocês leiam com bastante atenção o texto Assiste à Demolição, do Carlos Drummond de Andrade. Esse é o texto, certo? Eu preciso que vocês leiam com bastante atenção. Uma leitura rápida, imediatamente. Uma leitura diagonal, né? Que vocês consigam ter uma noção mais geral. E na sequência, uma leitura com atenção e com cuidado, né? Lembrando que se trata de um autor literário, eventualmente o tratamento com a linguagem é um pouquinho diferenciado, podendo dificultar a leitura. Então, vamos à leitura. Eu vou dar uns minutinhos para vocês fazerem a leitura com atenção e já vamos seguir a questão, ok? Olha só, pessoal. Com a leitura do texto, depreende-se que o quarto de dormir era o lugar onde passava a maior parte do tempo. O lugar onde ele passava a maior parte do tempo não era o quarto, né?
era o escritório dele. Ele fala que o escritório dele era o local onde ele passava a maior parte do tempo, certo? De todo o tempo que vivera na casa, fora ali que passara, e a gente está falando do escritório, né? Fora ali que passara o maior número de horas, sentado meio corcunda, desligado de acontecimentos, ouvindo sem escutar, rumores que chegavam do mundo, certo? Então a primeira não é. Era decorado com lambrim envernizado a preto. Pessoal, vamos voltar aqui ainda nesse mesmo parágrafo. Já agora só de um pavimento sem teto, aspirava mesmo a desintegração à casa, né? Porque ela começa, sabemos que agora tem um pavimento só, sabemos que ela tinha 2 pavimentos, né? 2 andares, porque agora só tem um pavimento, sinal que o outro pavimento já foi demolido, né? A gente está ali um pouquinho a mais da metade, antes, na metade do texto mais ou menos, né? No início começa com 2 andares, sem telhado, sem teto, né? Depois o segundo andar some, que é o momento que a gente está, né? Só com um pavimento. Chegou à sala de estar, da sala de jantar com seu lambrim envernizado a preto. Então, não é o quarto que era envernizado, né? C, era o lugar seu mais íntimo e ao mesmo tempo mais público. O lugar mais íntimo dele era o escritório, né? Onde ele passava muitas horas a fio. Então não é essa também. Ficava exposto ao sol da manhã que entrava pelas janelas. A descrição do sol da manhã tem a ver, seu quarto de dormir estava exposto ao sol no calor da manhã. Isso aqui tem a ver, pessoal, não com um fato qualquer de ter sol dentro do quarto dele, mas o fato de já não ter teto, o sol entrava, né? Ainda no momento em que tinha os 2 andares da casa, sem o telhado somente, o sol entra, é nesse sentido, tá? Aquele telhado, né, que lhe dera tanto trabalho, já tinha sido demolido, certo? Então, por fim, ficava no segundo andar da casa, certo? Vamos ali para dar uma olhada, né? Seu quarto ficava exposto ao sol. Portanto, se a gente pensar numa ideia de casa de 2 andares, né? Se eu destruir o telhado e ficar só com essa estrutura, o que vai ficar exposto ao sol, porque naquela altura do texto ainda tem o segundo andar, né? É o quarto que fica exposto, portanto eu sei, tem 2 pavimentos a casa ainda, né? Só na metade do texto que ela vai perder um pavimento e vai ter sol debaixo. Eu sei que o quarto ficava exposto ao sol. Se está sem teto, né? Com certeza o sol ele vai direto ao quarto, certo? Então o quarto tem que ficar no segundo andar, tá certo, pessoal? Muito obrigado, até a próxima. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lenine, de Língua Portuguesa do Triale Concursos, e hoje nós vamos responder a uma questão da SPSEC 2022-2023. Vamos a ela. Para tanto, eu vou precisar que vocês leiam com bastante atenção o texto Assiste à Demolição, do Carlos Drummond de Andrade. Esse é o texto, certo? Eu preciso que vocês leiam com bastante atenção uma leitura rápida, imediatamente, uma leitura diagonal, né, que vocês consigam ter uma noção mais geral, e na sequência uma leitura com atenção e com cuidado, né? Lembrando que se trata de um autor literário, eventualmente o tratamento com a linguagem é um pouquinho diferenciado, podendo dificultar a leitura. Então, vamos à leitura. Eu vou dar uns minutinhos para vocês fazerem a leitura com atenção e já vamos seguir a questão, ok? Então, pessoal, de forma literal, a palavra demolição no texto está para destruição e figurativamente para. A demolição é o ato de destruir e se trata de demolição de uma casa, né? A gente poderia pensar, então, está para quê a ideia de demolição, que não é no sentido denotativo, mas no sentido conotativo, esse sentido mais figurado, né? Para uma experiência, B, encontro, C, esperança, D, introspecção e E, transformação. Vamos dar uma pensada, né, pessoal? Fica muito claro no final do texto, nos 2 últimos parágrafos,
a ideia que ele tem sobre isso. Primeiro, ele não tem nenhum tipo de sofrimento nostálgico, né? Por conta da destruição da casa. Para ele é uma etapa, vai ficar bem claro aqui no final. Ficou tranquilo que tinha sido sua casa e era um amontoado de caliça e tijolo a ser removido. Em breve restaria o lote, à espera de outra casa maior, sem sinal dele e dos seus, mas destinada a concentrar outras vivências. Uma ordem, um estatuto pairava sobre os destroços, e tudo era como deveria ser, sem ilusão de permanência. Que nada é fixo, né? Que as coisas se alteram, que elas mudam, por fim, que elas se transformam, né? A nossa assertiva correta. Não se trata de demolição no sentido de introspecção. Introspecção é se colocar para dentro, né? Refletir sozinho, meditar, né? Também não tem relação com esperança, né? Ele está num sentido muito mais passivo, né? Também não tem a ver com encontro. A casa vai desaparecer para ele ter, né, a personagem e seus familiares viverem em outro lugar e outras pessoas morarem naquele terreno, fazerem uma casa diferente. Aí a gente poderia pensar na questão da experiência, né? De alguma medida, é uma experiência, né? O processo que ele está passando. Mas a demolição, que é o condutor da minha questão, a demolição tem a ver com destruir e ao mesmo passo que se refaz outra coisa. Destruir a casa é morar em outra. Perder um terreno é ter outro, né? Então isso é transformar, é uma mudança. Essa ideia da transformação, ela está muito clara no nosso último parágrafo, né? Em que ele fala de modo tranquilo que é assim mesmo, vai de uma casa para outra, é um processo de mudança, de transformar. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lenine, de Língua Portuguesa do Triale Concursos, e hoje nós vamos responder a uma questão da SPSEC 2022-2023. Vamos a ela. Para tanto, eu vou precisar que vocês leiam com bastante atenção o texto Assiste à Demolição, do Carlos Drummond de Andrade. Esse é o texto, certo? Eu preciso que vocês leiam com bastante atenção. Uma leitura rápida, imediatamente. Uma leitura diagonal, né? Que vocês consigam ter uma noção mais geral. E, na sequência, uma leitura com atenção e com cuidado, né? Lembrando que se trata de um autor literário, eventualmente o tratamento com a linguagem é um pouquinho diferenciado, podendo dificultar a leitura. Então, vamos à leitura. Eu vou dar uns minutinhos para vocês fazerem a leitura com atenção e já vamos seguir a questão, ok? Vamos a ela. Nos trechos a seguir. Morou mais de 20 anos nessa casa? Então vai sentir uma coisa quando ela for demolida. Primeiro. Segundo. Aquele telhado que lhe dera tanto trabalho por causa das goteiras. Terceiro. Ao fundo, no terraço, tinham desapercebido as colunas de pérgola e a cobertura de ramos de buganvília. 2 troncos subindo do pátio lá em cima, enchendo de florinhas vermelhas o chão de ladrilho, onde os gatos da vizinhança amavam fazer cesta e surpreender os tico-ticos. A ideia predominante remete a, satisfação, B, ira, C, indiferença, D, reminiscência e E, felicidade. Gente, de cara, a ira a gente pode tirar, né? Então vai sentir uma coisa quando ela for demolida, né? Tá falando sobre a casa ser demolida. Morou mais de 20 anos nessa casa? Então vai sentir uma coisa quando ela for demolida. Aquele telhado que lhe dera tanto trabalho por causa das goteiras. Ao fundo, no terraço, tinha desapercebido as colunas da pérgola. Não tem uma ideia de satisfação presente nesses excertos, tá bom, pessoal? Satisfação tem a ver com algo positivo, né? Aqui a gente não está lidando com algo que é positivo, mas também negativo, né? Não é nem a ira, tampouco felicidade, pessoal. É simplesmente rememorar, né? Vai sentir alguma coisa se sente quando a casa for demolida. O que é que se sente? Aí na sequência vem excertos, né? Que nos lembram, que nos remete à própria lembrança.
parece muito claro aqui que aquele telhado que lidera trabalho é por causa das goteiras. Ele já está puxando da memória a ideia de goteira que tinha, né? Lembrar parcial ou imparcialmente, né? Normalmente imparcialmente tem a ver com reminiscência, pessoal. Não pode ser indiferença, porque não pode ser indiferença porque vai sentir uma coisa, alguma coisa vai sentir. Então não pode ser indiferença, não pode ser ira nem satisfação. A nossa correta é a reminiscência. A reminiscência tem a ver com lembrança, com rememorar passado, né? Normalmente de modo imparcial, certo? Tá certo? É lembrar fragmentos, né? Tá bom? Então a letra D é a nossa assertiva correta, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.